Olá, amadinhos, estamos de volta para o nosso momento de revisão, falando das competências. Vamos finalizar, né, essa questão da matriz de referência, né, da redação do Enem. Então, aula 68.2, competência 5, direto na tela. Competência 5, matriz de referência. Então, nós temos aqui o nível 0, quando, né, fica no nível 0. Não apresenta proposta de intervenção, não apresenta proposta relacionada ao tema ou ao assunto. Quando fica no nível 1, apresenta uma proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 2, elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema e não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 3, elabora de forma mediana, né, proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. E 4, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 5, elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. E qual seria, né, a relação da competência 5 a relação com as competências 2 e 3? Então, aqui, na hora da correção, né? Respeitando o conceito de unidade textual, a distribuição dos níveis estabelecida pela matriz evidencia o estreito diálogo da competência 5 com a competência 2 e competência 3. Uma vez que a construção da proposta de intervenção necessariamente se relaciona ao tema, cuja abordagem é avaliada na competência 2. Então, aqui a competência 2 que avalia, isso aqui é a perda de pontuação é aqui na 2. É a discussão desenvolvida no texto, aspecto avaliado na competência 3, tá certo? Agora, os elementos, né, que são necessários para fazer uma boa proposta de intervenção. É necessário você saber o agente, quem vai fazer, a ação, o que vai ser feito, aí o modo e o meio, como que vai ser feito, né? O efeito e o detalhamento. Às vezes você coloca primeiro o detalhamento e depois o efeito, tá bom? Isso daí fica a critério de cada candidato. Agora nós temos aqui, né, essa reprodução da pontuação da competência 5, né? 200 pontos, quando é muito bem elaborada a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. 160 pontos, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. E a 120, elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada com a discussão desenvolvida no texto. 80 pontos, elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos, apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. E 0, não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto, tá? Só chega a esse nível quando não apresenta nenhuma proposta. Aí ele não vai ganhar nenhuma pontuação, certinho? Então, fico por aqui e daqui a pouco nós temos as nossas atividades. Até lá! Olá, tirando dúvidas na área, né? Resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte, amadinhos. A competência 5 da redação do Enem avalia a capacidade do candidato de, na letra A, desenvolver um repertório sociocultural produtivo na argumentação. B, elaborar um texto dissertativo argumentativo com coesão e coerência. C, construir uma proposta de intervenção relacionada ao problema abordado.
D, empregar diferentes tipos de discurso na redação. E, apresentar um domínio formal da norma culta da língua portuguesa. Então, A, B, C, D ou E, qual seria, né? Alternativa, nós temos aqui, né, construir uma proposta de intervenção, competência 5, relacionada ao tema abordado. Certinho? Vamos lá para a próxima. Nós temos a 2, que fala o seguinte: para que uma proposta de intervenção seja considerada completa e bem desenvolvida, ela deverá conter A, apenas a ação e o agente responsável. B, ação, agente, ação, modo de execução, efeito e detalhamento. C, apenas uma sugestão genérica para resolver o problema. D, citações de autores que defendem uma proposta. E, um resumo das ideias principais do texto. Então, aqui você já vai percebendo essa questão que a gente falou bastante, né? A necessidade, né, de 5 elementos para fazer uma boa proposta. Lá na primeira só fala o seguinte, né? Apenas a ação e o agente, já fala só 2 elementos, então essa daí já fica descartada, né? Essa questão de resumir as ideias do texto principal, também não, né? Citar autores que defendem uma proposta, não, fica mais para a parte do argumento, na parte do desenvolvimento. Então, amadinho, aí você tem aqui, será que é apenas uma sugestão para resolver o problema? Será que só foi uma sugestão? Não, ele está falando do quê, né? Então, para ser considerada uma boa proposta de intervenção, há uma necessidade dos 5 elementos. Onde que apareceram os 5 elementos? Na alternativa B, certinho? Então, vamos lá. Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo de proposta de intervenção adequada à competência 5 do Enem? Olha só. A, o governo deveria melhorar a educação no Brasil. B, a escola pode promover palestras e campanhas educativas para conscientizar os alunos sobre a importância da reciclagem, o envolvimento de especialistas e estudantes em debates. C, a sociedade deve ser mais consciente sobre o meio ambiente. D, as pessoas deveriam pensar mais antes de agir. E, o problema apresentado é muito complexo para ser resolvido. Então, essa daqui não teria nem que muito pensar, né? Olha só, qual seria, né, o melhor exemplo para a adequada competência 5? Quando o governo deveria melhorar a educação do país. Só coloca o quê? Deveria melhorar, né? Então, aqui nós temos na alternativa B, fala o seguinte: a escola pode promover palestra. Aqui está dizendo assim, essa questão do agente, tem a ação que deve ser feita, o meio que será feito, tem um detalhamento, tá? Tem a questão do efeito. Então, a alternativa aqui está na letra B. Vamos para a próxima. Sobre a proposta de intervenção na redação no Enem, é correto afirmar. Gente, o que é correto afirmar? A proposta pode ser utópica, desde que seja bem argumentada. B, o candidato deve sugerir soluções mirabolantes para impressionar os avaliados, os avaliadores. C, a intervenção deve ser realista, específica e aplicável ao contexto brasileiro. D, não é necessário justificar uma proposta de intervenção, basta mencioná-la. E a competência 5 não exige opções, apenas criativa. Então, A, B, C, D ou E, qual que é? Nós temos aqui o gabarito letra C, né, que a intervenção deve ser realista, específica e aplicável ao contexto brasileiro. Pronto, amadinhos, chegamos ao nosso Decolando para o Futuro, né? Trazendo o que aqui para vocês? Mais uma questão, né? Vamos aqui, ó. No Brasil, a violência contra a mulher é um problema persistente, evidenciado por dados alarmantes, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país registrou um aumento nos casos de feminicídio nos últimos anos. Entre os principais desafios está a falta de conscientização sobre os direitos das mulheres e a dificuldade de acesso a medidas protetivas.
Diante desse cenário, é essencial discutir estratégias eficazes para combater essa realidade. Com base, olha aqui, ó, com base no texto acima, considerando a competência 5 da redação do Enem, qual das seguintes propostas de intervenção está melhor elaborada de acordo com os critérios exigidos? O governo deveria acabar com a violência contra a mulher, pois isso é um problema grave. B. A sociedade precisa ser mais empática com as vítimas da violência doméstica para que o problema diminua. C. O Ministério da Educação deve promover campanha educativa nas escolas, abordando os direitos das mulheres e os mecanismos de denúncia, por meio de palestras com especialistas para conscientizar os alunos desde cedo. E aqui nós temos, na D, as mulheres deveriam denunciar mais os casos de violência, pois isso ajudaria a resolver o problema. E a E, a polícia deve prender todos os agressores imediatamente, pois isso reduziria os casos de feminicídio. Então, você leu esse texto aqui, né? Qual que se encaixa melhor, né, para fazer uma proposta de intervenção? Então, você tem que ir a B, e a C, a D e a E, qual que você escolheu? Nós temos aqui a letra C, né? Aqui para vocês, né, que fala o seguinte: o Ministério da Educação deve promover, então aí está o agente e está a ação. Campanhas, né, o meio, né, educativa nas escolas, né, abordando o detalhamento dos direitos das mulheres, o mecanismo de denúncia por meio de palestras com especialistas para conscientizar os alunos desde cedo, né, e o efeito, tá certo? Por isso que a letra C. Certinho? Então, aqui nós terminamos, né, a parte das atividades, chegamos ao nosso clube de leitura, que fala sobre o quê, né? Nós temos, né, o Curtiço, daqui a Luísa Azevedo, é uma obra naturalista, que retrata a vida, né, em um cortiço no Rio de Janeiro, no século XIX, explorando as condições de pobreza e as relações humanas em um espaço marcado por desigualdades sociais. Aqui você tem João Romão, exatamente, um ambicioso, que quer porque quer, né, se ascender, né, ter ascensão na sociedade do Rio de Janeiro, tanto que ele trai a sua companheira, né, Bertoleza, que era escravizada. Ele pensava que ela já tinha sua liberdade, mas ele a enganou. Temos a Rita Baiana, né, aquela mulher sensual. Tem um Jerônimo que tinha sua família e acabou se apaixonando por quem? Por Rita Baiana. Tá certo? E aqui, no naturalismo, você vê que não é escondido nada, não tem essa questão de idealizar a mulher do jeito que ela é apresentada, tá bom? E a nossa mensagem do dia. Por trás de um dia difícil é uma versão forte de você, que sempre seguiu em frente, autor desconhecido, né? Então, aqui a gente termina com essa mensagem. Agradecemos a todos os professores presenciais, agradecemos os trabalhos realizados, né? Cada trabalho que você registra, registra aí com os alunos, ó, estão assim, eu vou falar assim, são espetaculares, né? Sensacionais mesmo, tá certo? Então, amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!